Bons estudos a todos. Eu vou falar agora do estudo jurídico que fizemos sobre a medida provisória 927, agora de 22 de março de 2020, editada pelo presidente Bolsonaro, justamente sobre medidas trabalhistas para enfrentamento da crise aí de calamidade pública advinda da ocorrência da pandemia do coronavírus. Então, nesse sentido, o capítulo 1 vem trazendo a definição das alternativas trabalhistas para o enfrentamento da crise. Poderão ser adotadas pelos empregadores. Nesse sentido, constitui hipótese de força maior aplicável durante o estado de calamidade pública, que o decreto está estabelecido até o momento, até 31 de dezembro de 2020. Durante o estado de calamidade pública, empregado e empregador poderão celebrar acordo individual por escrito a fim de garantir a permanência do vínculo empregatício. Então, aqui, a autonomia já fica estabelecida entre o empregador e o empregado sem a participação desse sindicato, que terá a preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais. Então, a autonomia é completa, respeitando os limites constitucionais, obviamente. Medidas possíveis para serem entabuladas pelos empregadores. O teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, o banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança do trabalho, seja exames e também treinamentos. Então, esse foi revogado. O diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. E agora vamos falar aqui um a um. Capítulo 2, do teletrabalho. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá, a seu critério, ou seja, do empregador, alterar o regime de trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho à distância. Ou seja, que o legislador deixou aberto, né? Na verdade, o presidente. E determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, independente da existência de acordos individuais ou coletivos. Então, aqui, pela urgência, o decreto vem remover assim, obstáculos de ordem impeditiva. Dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. Vai vir todo nessa linha o decreto. Para fins do disposto nessa medida provisória, considera-se teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância a prestação de serviços preponderante ou totalmente, ou seja, parcial ou totalmente, fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de TI que possa, por sua natureza, não configurar trabalho externo diante a normativa até o momento. A alteração de que trata o caput, ou seja, a mudança da sua situação laboral para teletrabalho, será notificado ao empregado com antecedência de 48 horas, no mínimo, por escrito ou por meio eletrônico, justamente porque, nesses tempos, as pessoas já podem estar em outros locais. As disposições relativas à responsabilidade pelo fornecimento dos equipamentos tecnológicos de TI e ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito, firmado previamente, ou no prazo de 30 dias contado da data da mudança do regime de trabalho, justamente pela urgência. Então, pode regularizar em 30 dias. Na hipótese do empregado não possuir os equipamentos tecnológicos, ou seja, aqui, o que o decreto diz? Que se a empresa não tiver e o empregado tiver, o empregado poderá utilizar os seus próprios equipamentos para prestar o serviço de teletrabalho. O empregador poderá fornecer os equipamentos, regime de comodato, e pagar por serviço de infraestrutura, por exemplo, internet, não é? Que não caracterizarão verbo de natureza salarial para que não se incorpore na remuneração e, eventualmente, numa futura demanda trabalhista. Na impossibilidade do oferecimento do regime de comodato,
o período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à disposição do empregador, ou seja, se não for possível oferecer os equipamentos, o período normal será computado à disposição. O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal, ou seja, sem hora extra, não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso. Isso aí é o seguinte, muita gente hoje, é muito comum usar aí, por exemplo, o WhatsApp, entre outros aplicativos, para comunicações fora do horário normal. Então, o decreto veio defender as empresas nesse sentido, ou seja, para que não se crie um passivo trabalhista advindo da utilização desses aplicativos fora do horário normal de trabalho, exceto se houver previsão em acordo individual ou coletivo. Fica permitida a adoção do regime de teletrabalho para estagiários e aprendizes também. Antecipação de férias individuais. Durante o estado de calamidade pública, ou seja, até 31 de dezembro de 2020, o empregador informará ao empregado sobre a antecipação de suas férias, com antecedência de, no mínimo, 48 horas, por escrito ou meio eletrônico, com indicação do período a ser gozado pelo empregado. As férias não poderão ser gozadas em períodos inferiores a 5 dias corridos. Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido. Esse é um aspecto de extrema relevância. Haja visto que, em regra, as férias só podem ser gozadas quando já adquiridas, não é? Ou seja, depois de um ano de trabalho na empresa. No caso, essa regra foi excepcionada justamente para poder possibilitar a manutenção do emprego. Adicionalmente, empregado e empregador poderão negociar antecipação de períodos futuros de férias, mediante acordo individual escrito. Olha aqui, senhores e senhoras, nesse caso, até períodos futuros poderão ser negociados entre as partes mediante acordo individual escrito, autonomia total para empregador e empregado deliberarem e tratarem sobre o tema. Os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco do coronavírus serão priorizados para o gozo de férias, tal como maiores de 60 anos, entre outras prioridades. Durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde, ou então daqueles que desempenhem funções essenciais mediante comunicação formal da decisão, por escrito ou meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de 48 horas. Preferencialmente, quer dizer, pode ser até em prazo menor. Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento do terço adicional após sua concessão, até a data em que é devida a gratificação natalina. Ou seja, pela regra da CLT, são concedidas as férias e se paga juntamente, antecipadamente, inclusive com um terço, né? Um terço constitucional. Então, mudou também, pela nova normativa da medida provisória, o empregador não terá a obrigação de pagar esse um terço antecipadamente, podendo pagar até o final do ano, né? Quando então é o prazo da gratificação natalina. O eventual requerimento por parte do empregado de conversão de um terço de férias em abono pecuniário estará sujeito à concordância do empregador. Então, também a critério do empregador. O pagamento da remuneração das férias concedidas em razão do estado de calamidade pública poderá ser efetuado até o 5º dia útil subsequente ao início do gozo das férias. Ou seja, é como se o empregador estivesse pagando o salário, só que está abatendo das férias. Mais uma medida para preservar o emprego e não onerar o empregador, tanto no aspecto econômico quanto no financeiro. Na hipótese de dispensa do empregado, o empregador pagará, juntamente com o pagamento dos haveres rescisórios, os valores ainda não adimplidos relativos às férias. Ou seja, se o funcionário for dispensado antes do recebimento do 13º, na rescisão estará incluído o valor das férias residual. Porque, justamente, aqui, se o empregador dispensar o funcionário antes, vai ter um ônus maior. Justamente nesse mesmo sentido da preservação do emprego. Da concessão de férias coletivas. Durante o estado de calamidade pública,
O empregador poderá, a seu critério, grifei a seu critério, conceder férias coletivas e deverá notificar o conjunto de empregados afetados, com antecedência de no mínimo 48 horas, não aplicáveis o limite máximo de períodos e mínimos da CLT. Então, ficou realmente uma cláusula aberta do decreto a critério exclusivo do empregador. Ficam dispensadas a comunicação prévia ao órgão do Ministério da Economia, a comunicação aos sindicatos representativos da categoria. Quer dizer, os sindicatos foram dispensados de participar nesse processo. Do aproveitamento e da antecipação de feriados. Durante o estado de calamidade pública, os empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos, eu grifei, não religiosos, federais, estaduais, distritais e municipais, porque aqui o critério é do empregador, quer dizer, então, para os feriados que não sejam religiosos, poderá justamente fazer a antecipação dos mesmos para compensar dias não trabalhados, sendo que para tal finalidade deverão notificar por escrito ou por meio eletrônico o conjunto de empregados beneficiados, com antecedência mínima de 48 horas, mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. Aí vem excepcionando o decreto que os feriados religiosos poderão ser utilizados para compensação. Ou melhor, confundi isso com o anterior. O aproveitamento de feriados religiosos dependerá da concordância do empregado, por acordo individual escrito. Então, também poderá ser objeto de compensação os feriados religiosos, desde que de concordância do empregado e empregador através de acordo individual escrito. E os feriados que se refere o caput, né, que são os feriados não religiosos, poderão ser utilizados para compensação do saldo em banco de horas. Do banco de horas. Durante o estado de calamidade pública que se refere o decreto, né, vindo aí do coronavírus, fica autorizada a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada por meio de banco de horas em favor do empregador ou do empregado. Por que do empregador ou do empregado? Do empregador quando o funcionário não trabalha, do empregado quando ele trabalha mais, em caso de profissionais de saúde, por exemplo, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual formal. Para compensação no prazo de até 18 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Até 18 meses, veja bem, 18 meses. Então, realmente, o banco de horas agora passou a ser uma ferramenta poderosa para a manutenção dos empregos. A compensação do tempo para a recuperação do período interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até 2 horas, que não poderá exceder 10 horas diárias. A compensação do saldo de horas poderá ser determinada pelo empregador, independentemente de convenção coletiva ou acordo individual coletivo. Autonomia total para empregador e empregado, novamente reiterada. Da suspensão de exigências administrativas de segurança e saúde no trabalho. Ocorrerá em relação à suspensão dos exames ocupacionais. Durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais. Os exames referenciados serão realizados no prazo de 60 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, fica pendente e aí 60 dias depois eles são convalidados ou realizados. Na hipótese de o médico coordenador de programa de controle médico considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico indicará o empregador da necessidade de sua realização, a seu critério. O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias, 6 meses. Ou seja, aqui é até interessante. Ou seja, o que o decreto está falando? Se o exame ocupacional mais recente
foi realizado de 180 dias, 6 meses atrás, no máximo, ele poderá atender para suprir o exame demissional. É isso que o decreto está falando. Durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho. Os treinamentos de que trata o caput serão realizados no prazo de 90 dias, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Então, também ficam suspensos para regularização eventual a posteriori. Durante o estado de calamidade pública, os treinamentos de que trata o caput poderão ser realizados na modalidade de ensino à distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. Ou seja, em virtude das pessoas, das empresas não poderem estarem se agrupando, né? Normalmente esses treinamentos são feitos assim, em locais que tem muita gente e exames também, o decreto estabeleceu justamente para que exista a hipótese de serem feitos em EAD. As CIPAs serão mantidas, poderão ser mantidas, então poderão ou não. E os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Então, as CIPAs podem ser suspensas. Do diferimento e recolhimento do FGTS é outro benefício para o empregador, qual seja, fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores. Os empregadores poderão fazer uso da prerrogativa prevista no caput, independentemente do número de empregados, do regime de tributação, da natureza jurídica, do ramo de atividade, da adesão prévia. Então, está aberto a todos aqueles que se interessarem. O colhimento das competências de março a abril e maio de 2020 poderá ser realizado parceladamente, sem multa. O pagamento das obrigações referentes às competências mencionadas será quitado em até 6 parcelas, quer dizer, vai ser sem multa e em 6 parcelas. O empregador fica obrigado a declarar informações até 20 de junho para usufruir da prerrogativa, observado que as informações prestadas constituirão declaração e reconhecimento dos créditos delas, sendo que os valores não declarados serão considerados em atraso, para os quais se dirá multa e encargos. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão do artigo 19 ficará resolvida e o empregador ficará obrigado ao recolhimento dos valores integrais, né, sem incidência de multa. Nessa hipótese, os valores que foram parcelados e não pagos terão seu vencimento nesse termo. As parcelas que tragam o artigo 20 que estarão sujeitas a multa em caso de devidos nos termos do artigo 22. Fica suspensa a contagem de prazo prescricional dos débitos do FGTS por 120 dias. No adimplemento das parcelas previstas do parcelamento de 6 vezes, exigirá o bloqueio do certificado de irregularidade do FGTS. Os prazos dos certificados de regularidade emitidos anteriormente à data de entrada em vigor dessa medida provisória serão prorrogados por 90 dias. Os parcelamentos de débito do FGTS em curso que tenham parcela a vencer nos meses de março, abril e maio não impedirão a emissão do certificado de regularidade, apesar de estarem pendentes. Outras disposições em matéria trabalhista. Durante o estado de calamidade pública, é permitido os estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para as atividades insalubres e para a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, prorrogar a jornada de trabalho e adotar escalas de horas suplementares entre a 13ª e a 24ª hora do intervalo, sem que haja penalidade administrativa. Garantido o repouso semanal remunerado é justamente atividades insalubres, leia-se aí atividades relacionadas especialmente com a prestação de serviços de saúde, não é? Em hospitais. As horas suplementares computadas decorrendo da adoção das medidas previstas poderão ser compensadas para 18 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública. Ou seja, o médico pode trabalhar agora para receber em 18 meses, também para não onerar o hospital. Durante o período de 180 dias da medida provisória, os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de processos administrativos originários, a partir de autos de infração trabalhista e notificações de débitos de FGTS, ficam suspensos. Então, não haverá nenhuma sequela nesse período para o empregador.
Os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Eu dei uma grifada aí nesse aspecto justamente para abordar o tema de quem é a culpa pela contaminação no caso, por exemplo, de uma empresa, né? Se adequa bem a esse caso, que esteja trabalhando. Então, em uma análise analógica, essas empresas não responderão pela contaminação se não comprovado o nexo causal. O que é o nexo causal? É a relação de causa e efeito, quer dizer, essa empresa, de acordo com a sua atuação, ela deu causa para que ocorresse a contaminação ou não, né? Então é essa questão que enseja aí talvez uma motivação para que as empresas possam retornar a seus trabalhos sem esse risco, salvo comprovado o nexo causal, quer dizer, em regra não serão culpadas pela contaminação. Os acordos e as convenções coletivas vencidos ou vencidos no prazo de 180 dias, contado da data da medida provisória, poderão ser prorrogados, a critério do empregador, novamente, pelo prazo de 90 dias após o termo final deste prazo. Durante o período de 180 dias, contado da data de entrada em vigor dessa medida provisória, os auditores fiscais do trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, exceto contra as seguintes irregularidades. Ou seja, não vai autuar ninguém durante esses 180 dias. A não ser falta de registro do empregado, a partir de denúncias, quer dizer, só se denunciado, situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas à configuração da situação, ocorrência de acidente de trabalho fatal, trabalho em condições escravo. Então, quer dizer, limitou bastante assim, o caráter sancionatório da administração pública. As relações de trabalho regidas para o trabalho temporário nas empresas e para o trabalho rural, bem como para o trabalho doméstico, acompanham, estão inseridas no bojo da abrangência do presente decreto. Não se aplicam aos trabalhadores em regime de teletrabalho as regulamentações sobre telemarketing. Então, não haverá esse enquadramento. Da antecipação do pagamento do abono anual de 2020. No ano 2020, o pagamento do abono anual ao beneficiário da Previdência Social durante o ano que tenha recebido auxílio-doença será efetuado em 2 parcelas, da seguinte forma. A primeira parcela, de 50% do valor, no mês de abril, e será paga juntamente com os benefícios dessa competência. E a segunda será paga juntamente com os benefícios da competência do mês de maio. Na hipótese de cessação programada do benefício, prevista antes de 31 de dezembro de 2020, será pago valor proporcional. Disposições finais. Considera como validadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariam o disposto nessa medida provisória, tomadas no período dos 30 dias anteriores à data de entrada em vigor dessa medida provisória. O que o decreto quis dizer? O que o empregador fez antes, que está de acordo com a medida provisória, está valendo, mesmo estando 30 dias de prazo anterior à decretação da medida provisória. Então, vale. E também o prazo de validade da certidão, expedida pela Secretaria de Receita Federal e a PGFNE, referente aos tributos federais de da União para as administradas, será de 180 dias, contada a data de emissão do certificado, prorrogável em caso de calamidade pública pelo prazo determinado em ato conjunto dos referidos órgãos. Então, terminamos aqui essa abordagem dessa importante medida provisória que mexe com a vida de toda a população, esperando ter contribuído com o entendimento de todos. Um grande abraço.